15 minutos depois de mandar o e-mail, ela recebe a resposta. O texto dizia: eu sei quem é a sua irmã. Eu sei quem é a sua irmã. Ela tá aqui na Itália. Hoje eu conto a segunda parte de uma das histórias mais bonitas que a gente já contou aqui. Quem não ouviu a primeira parte, eu recomendo muito que volte lá no nosso menu ou do Spotify ou do YouTube e escute o episódio ou Reencontro Parte 1. Eu acho que todos os detalhes dessa história que vão fazer a diferença lá no desfecho. E vocês não têm noção do tanto que o final tá comovente. Mas de qualquer forma, eu vou dar uma resumida aqui nesse primeiro episódio para quem não ouviu. Isso aí também pra gente relembrar. Bora lá? No episódio Reencontro Parte 1, a gente conta a história da Geisa. Quando o pai morreu, Geisa descobriu que tinha uma irmã. Essa irmã era filha da mãe dela. A mãe da Geisa engravidou de um caminhoneiro quando era adolescente e quando já estava de barriga, descobriu que o homem era casado. Ela morava bem no interior, numa cidadezinha do sul do Brasil, numa comunidade italiana, e foi obrigada pela mãe a doar o bebê. A mãe da Geisa doou a criança, mas nunca esqueceu do bebê e quando o marido dela morreu, no caso, o pai da Geisa, ela resolveu abrir o jogo para a filha. Filha, eu tenho um segredo para te contar. Eu tive uma filha antes de casar, mas minha família tinha muita vergonha porque eu era uma menina solteira e tive que doar. Mas eu queria muito encontrar essa menina. A partir dali, começa a busca da Geisa e da mãe. Elas viajam atrás de arquivos, pistas e tentativas frustradas de encontrar a menina que foi doada. Outras pessoas da família se envolvem nas buscas. Há perdas aí pelo meio do caminho. E quando tudo parecia que não tinha mais jeito, Geisa recebe uma ligação. Depois de escutar o que a pessoa do outro lado da linha tinha a dizer, ela perdeu a voz e começou a chorar. Achei minha irmã. Essa é a história da irmã que a gente conta hoje. Antes da gente começar, bora lá fazer o curso Encontrando o Centro. Encontrando o Centro é um curso online, tem aulas gravadas e ao vivo e ajuda a gente a lidar com ansiedade, como trabalhar os pensamentos que causam perturbação, adotar atitudes positivas. Quem dá esse curso é a Regina Gianetti, que é instrutora de meditação Mindfulness. E o Mindfulness também faz parte do curso. Tem também a questão do foco, como fazer as coisas com intenção. O link tá na descrição aqui desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Kérima. A Kérima nasceu numa cidadezinha no sul do Brasil e foi adotada 2 dias depois. Seus pais adotivos não podiam ter filhos e, naquela época, na década de 70, não existia esse processo de adoção que existe hoje. Muitas vezes era só chegar no hospital, preencher um cadastro, assinar uns documentos e levar o bebê para casa. Foi assim com eles. Kérima foi levada para uma cidade vizinha e criada com muito carinho por esses pais adotivos. O pai era protético e a mãe dona de casa. Quando ela tinha 4 anos, os pais contaram para ela que ela era uma criança adotiva e falaram: Kérima, se você quiser conhecer sua mãe de verdade, a gente te ajuda. Mas o que menos Kérima queria era achar a mulher que foi capaz de abandonar a própria filha. Esse era o pensamento que ela tinha. Kérima cresceu com muita raiva e na adolescência ficou revoltada. Na cabeça dela não tinha explicação para isso, não tinha nada que justificasse. Ela só enxergava a rejeição. Ela não queria saber da mãe biológica, não queria nem saber de ouvir falar nessa história. Vida que segue, e quando Kérima tinha mais ou menos 30 anos, aconteceu uma tragédia na vida dela. A Kérima ia casar quando esse noivo morreu num acidente de carro, e isso mudou tudo na vida dela. Quando Kérima perdeu esse noivo, ela passou a enxergar a vida de forma diferente. Estava naquele desespero do luto, foi buscar uma explicação e encontrou respostas no espiritismo. E ali, frequentando os encontros, ela mudou muito, inclusive a relação com a mãe dela. A Kérima resolveu perdoar a mãe biológica. O choque dela de ter perdido esse amor foi tão grande que fez a Kérima repensar a vida toda. Mas ela não só perdoou a mãe, ela passou a rezar por ela e mais. Ela passou a procurar a mãe. Então, com 30 anos, Kérima começou a busca e aqui também começa uma saga
E vocês vão entender. A primeira coisa que a Kerima fez foi ir na maternidade onde ela nasceu, tentar achar algum documento que aparecesse o nome da mãe biológica, porque ela não tinha nem isso, nem o nome da mãe ela sabia. Só que vocês lembram que a Geisa foi com a mãe lá na maternidade e conseguiu o prontuário na hora? Aqui, não foi bem assim. Kerima falou lá com a atendente, mas o que ela disse, a mulher falou assim: Pra que você tá atrás disso? Com essa idade? Você pode estragar uma família por causa disso. Mas, gente, desculpa, mas pra que dar opinião pra quem não pediu? Pra que se meter assim na vida dos outros? Se vai dar problema ou não, não era da conta dessa mulher, hein? E pior, não deu o prontuário pra ela e também não deixou a Kerima ver. Ela saiu de lá chorando, ela até cogitou a possibilidade dessa mulher, que tratou ela desse jeito, dessa mulher ser a mãe dela. Kerima teve que entrar na justiça para ter acesso aos registros. Mas aí, conhece a justiça, né? É devagar, quase parando. Demorou 3 anos para ela conseguir ver o prontuário. 3 anos. Ela recebeu um xerox. Esse xerox era de um livro comprido. Aí lá tinham as datas de internação, os quartos, os nomes dos responsáveis, o pai, a mãe, o nome dos bebês, dos avós, o gênero, se era menino ou menina e a cidade de origem. Só que estavam faltando pedaços. Tiraram cópia só de uma parte e largaram o resto para lá. Aí foram mais 3 anos na justiça para conseguir o livro completo. Fiquei aqui pensando, e se fosse um caso de transplante ou de uma doença rara? Tinha morrido. Que demora. Devia ter um jeito mais simples de uma criança adotiva ter contato com os pais biológicos, né? Apesar que eu penso que hoje deve ter. Aí agora, com o livro completo, a Kerima viu que não ia ser fácil. E por que não? Porque 30 mulheres tinham dado à luz no dia que ela nasceu. Ou seja, além dela, tinham outras 29 crianças que nasceram no mesmo dia. O que ela podia fazer? Ir atrás de todas essas mulheres? Exatamente. Primeiro, a Kerima excluiu as mulheres que ela conhecia. E conhecia também os filhos. Aí ela descartou da lista as mulheres que tiveram meninos. E começou as buscas pelas mulheres que eram mães solteiras. Ela pegou lá os nomes para tentar encontrar essas mulheres. Só que os nomes eram muito comuns, tipo Maria da Silva, Ana Oliveira. Como é que vai achar Maria da Silva, Ana Oliveira no Brasil? É como achar agulha no palheiro. E mesmo se fosse só no estado que ela morava, né, era muito difícil. A essa altura, Kerima já tinha casado e o marido dela passou a ajudar nas buscas. O marido da Kerima era policial, daí ele fazia as buscas pelo sistema da polícia, quero dizer. Ele foi procurar se tinha algum boletim de ocorrência com o nome dessas mulheres ou um registro de carteira de identidade. Com esse trabalho aí de investigação, a Kerima conseguiu cruzar os registros policiais com as informações do prontuário. E dessa, como é que eu posso dizer, dessa peneira aí que ela fez, a Kerima chegou a 4 mulheres. Ela conseguiu o endereço dessas 4 mulheres e foi atrás de uma por uma. Primeira tentativa. Kerima foi até a casa da mulher. Bateu na porta, o filho dela atendeu. Ele foi chamar a mãe e voltou falando: a mãe não quer te atender. Kerima foi embora arrasada, ela sabia que isso podia acontecer. Ela encontrar a mãe e ser rejeitada. Mas uma coisa é você pensar, né, que pode acontecer. Outra coisa é ver acontecendo. Por isso, Kerima não desistiu. Ela foi atrás da segunda tentativa. Mas a criança estava lá, no caso era um adulto, e ela conheceu. Terceira tentativa. A mesma coisa. A filha estava lá. Já a quarta perdeu o bebê na maternidade. Daí aqui surge uma esperança. E por quê? Porque essa mulher não viu o bebê morto. O bebê nasceu e simplesmente levaram. E tem mais uma coisa aqui. Nessa época que a Kerima nasceu, no começo da década de 70, estava rolando umas denúncias de sumiço de bebê na região. Então essa mãe nunca soube de verdade se o bebê dela estava de fato morto ou se tiraram dela para vender, ou sei lá o que, né? Ela não viu o corpo, né? Então pensa, a alegria das duas pelo simples fato de haver ali uma possibilidade. No caso da Kerima, seria a possibilidade de colocar fim naquela busca que já estava durando quase uma década. E do outro lado, o lado da mãe,
a possibilidade do bebê dela não ter morrido, de tudo ter sido só um erro, ou pior, de que a filha dela tenha sido roubada. Imagina a loucura. Que loucura que seria isso? Mas não. Não foi dessa vez. Elas fizeram um exame de DNA, deu negativo. No final, elas ficaram amigas. A mulher não teve a filha mesmo, né? A filha que elas queriam, mas ganhou uma amiga. Coisas da vida. E essas buscas, gente, não foi assim numa cidade só, não. Na real, não foi nem em um só estado. Onde Kérima tinha pista, ela ia. Não importava a distância. Mas nada disso adiantou. O tempo foi passando, até que a Kérima teve a ideia de fazer um teste genético. O teste funciona assim. Você compra lá pelo site, aí recebe em casa um kit. Tem um cotonete que você passa na boca, coloca no envelope e manda para um laboratório. O resultado desse teste vai para um banco de cadastro genético. Ele é colaborativo, quero dizer. Todo mundo vai registrando lá e vai virando um grande banco de dados mundial. Gente, eu tô perplexa com isso, eu tô achando tudo incrível. Acho que eu vou fazer o meu lá também. Mas na prática, o teste não ajudou muito a Kérima, não. Pelo menos nesse momento, não. Ela achou uns parentes de sexto, quinto, quarto grau. Quando aparecia alguém de segundo ou terceiro, ela perguntava se sabia alguém da família que tinha sido mãe solteira. Mas a resposta era sempre não. Um tempo depois, Kérima conheceu uma mulher no Rio de Janeiro que faz buscas de pessoas desaparecidas de graça. Gente, aqui é uma história à parte, mas eu vou dar uma resumida porque eu achei tão interessante. Quem é essa mulher que a Kérima achou? Essa carioca, o nome dela é Núbia. Núbia começou a fazer buscas assim para encontrar o pai dela e depois que ela encontrou, ela passou a ajudar pessoas a encontrar parentes também de graça. A Núbia prometeu para Deus que se ela encontrasse o pai dela, ela ia ajudar essas outras pessoas. Olha que anjo que foi aparecer na vida da Kérima. Pois essa Núbia fez uma árvore genealógica da Kérima num sistema que chama Heritage e Family Search. Pegou o exame de DNA e cruzou os dados. Eu falei do Family Search na primeira parte dessa história, vocês lembram? É aqui que a história da Kérima e da Geisa começam a se encontrar. Pois bem, Núbia fez lá o cruzamento de dados e quem que ela achou? Núbia conseguiu localizar os bisavós da Kérima e seguiu até os avós. Quando apareceram os nomes para ela, a Núbia mandou uma mensagem para Kérima dizendo assim: Olha, é possível que uma dessas pessoas seja sua avó ou seu avô. Era uma família de italianos. Quando a Kérima recebeu aqueles nomes, ela enlouqueceu. A vida dela, assim, virou de cabeça para baixo. Ela gritava, chorava, o marido dela teve até que intervir ali, ele pediu. Ô Kérima, vamos com calma, isso não é garantia de nada. Mas a Kérima estava feliz demais, a começar pelo sobrenome. Ela conhecia várias pessoas ali na região dela com aquele sobrenome. Ela descobriu que a dentista dela era parente, que um professor da faculdade era parente, mas o mais importante foi, um dos nomes dessa lista batia com o nome da lista que tinha lá no registro, lá no prontuário do hospital. Depois de 50 anos sem respostas, depois de 50 anos tentando entender por que ela foi colocada para adoção, quero dizer, depois de 50 anos pela busca da própria história, Kérima ia finalmente encontrar a mãe. Já tinha uns 20 anos desde que ela tinha começado a buscar, fazia 20 anos que ela tinha ido no hospital pela primeira vez para saber notícias de quem tinha colocado ela ao mundo. Agora essa mãe tinha um nome, e esse nome era Rosilda Cassoli da Silva. Kérima não conseguia nem dormir. Vocês não têm noção do tanto que ela chorou me contando essa parte. Eu fiquei super emocionada. Kérima não estava acreditando que finalmente a busca pela mãe ia acabar, até que a Núbia manda um e-mail destruidor. E o que tinha nesse e-mail? A notícia de que a mãe da Kérima não estava mais viva. Isso, gente, aconteceu no comecinho de janeiro de 2025. A mãe da Kérima morreu em 2020. Ali o mundo dela desabou. Uma baita decepção, uma tristeza profunda, frustração, tudo junto. Foi um balde de água fria naquela empolgação. A minha sensação era que nadei e morri na praia. Eu não acredito que não vou saber da minha história. À noite, a Kérima rezou.
acendeu uma vela para a mãe biológica, e disse que a perdoava, e chorou. No dia seguinte... Ai, gente, desculpa que eu tô tentando controlar aqui, mas é que eu acho muito emocionante. No dia seguinte, a Núbia perguntou para Kérima se ela queria continuar as buscas. Ela já estava sem forças e disse que... sim, vai que encontra alguém que sabe da história, né? Pois Núbia foi atrás de quem estava alimentando a árvore genealógica e encontrou quem? A Clarice. Clarice, que vivia na Itália e criou uma árvore genealógica para a prima fazer a cidadania italiana, para Geisa. Núbia falou assim: Kérima, a única coisa que eu tenho é esse e-mail da Clarice. Eu não sei quem é ela. Não sei mais por onde procurar. Você quer tentar falar com ela? Kérima pegou o celular, abriu o e-mail e escreveu: Prezada Clarice, bom dia. Estou entrando em contato com você para saber se você conhece Rosilda Cassoli da Silva. Eu fui adotada com 2 dias de vida numa maternidade do sul do Brasil. Eu nasci dia 21 de setembro de 1973. Estou à procura da minha mãe biológica. Essa Rosilda seria minha mãe. Na Itália, Clarice recebeu o e-mail, pegou o telefone em choque e ligou para Geisa. De um lado da linha estava Clarice, tensa, sem entender, porque ela nunca soube que Geisa tinha uma irmã. Mas do outro lado da linha estava Geisa chorando, igual um bebê, e gritando, a ponto de não ter ar. Achei minha irmã. Achei minha irmã. Isso foi no dia 5 de janeiro de 2025. No Brasil, 15 minutos depois de mandar o e-mail, Kérima recebe a resposta. O texto dizia: Eu sei quem é a sua irmã. Eu sei quem ela é sua irmã. E ela tá aqui na Itália. Aí, meninas, vocês não têm noção do sentimento que rolou aqui. Pensa numa mistura de agonia, felicidade, ansiedade, aflição, expectativa, nervosismo, tremedeira, tudo junto e misturado. De um lado a Kérima, que buscou a mãe biológica por tantos anos. Do outro a Geisa, que ajudou a mãe a buscar a filha, até o dia que ela faleceu. No mesmo dia, elas se falaram por vídeo pela primeira vez. A Geisa ligou. Quando Kérima atendeu, elas não precisaram nem falar nada uma para outra. Quando Kérima viu a Geisa, ela quase infartou. Elas só choraram, porque uma é a cara da outra. Elas têm aí uma diferença de uns 7 anos de idade. Kérima é mais velha, claro. E elas são super parecidas. Eu vi a foto das duas mesmo. Nem precisava fazer exame de DNA, nem nada disso. Muito iguais. Mais que isso. Irmãs. Bom, nesse dia mesmo, Geisa comprou passagem da Itália para o Brasil para conhecer a irmã pessoalmente. Enquanto isso, a Kérima e o irmão da Geisa, que estava no Brasil, fizeram o exame de DNA. E a gente nem precisa falar, né? Irmãos. Só eu choro. Essa história é bonita demais. Ou sou eu que sou canceriana, emocionada e chorando? Ai. A Kérima não conseguiu encontrar a mãe, mas ela encontrou ela mesma, porque a Geisa contou para ela toda a busca da mãe. Porque a Rosilda teve que colocar a filha para adoção, e como foram os últimos dias dela no hospital, chorando e implorando para não levarem a filha dela embora. A Kérima acolheu, aceitou de novo e perdoou. Ai. Bom, eu não sou espírita, mas eu acredito em espírito. E para mim, quem fez esse encontro acontecer foi a Rosilda lá do outro lado. E depois de tudo, eu acho que ela descansou em paz. Porque, sei lá, para mim é a explicação que faz mais sentido. Rosilda não conseguiu ter a filha em vida, mas conseguiu reunir os filhos depois da morte. Porque foi exatamente isso que aconteceu. A Kérima ganhou uma família unida, uma família que se vê, que se fala, uma família que se ama. Fala sério que essa história, que a história dessas meninas não é linda demais. Ah, e tem também uns 2 anjos dessa história. A Clarice, na Itália, que foi quem ajudou a organizar os papéis da cidadania italiana da Geisa. E graças a essa documentação é que elas puderam se encontrar. E no Brasil, a Núbia, que conseguiu localizar a Clarice e fazer tudo isso acontecer. Uma coisa aqui, por que a Kérima não encontrou a mãe lá atrás, quando pegou a lista do hospital e cruzou com as informações da polícia?
Porque vocês lembram lá no episódio 1 que eu falei que quando o pai da Kérima deu a entrada no hospital para o parto, ele trocou o nome da Rosilda? Ele alterou o nome dela. Pois é, o nome que estava no registro e que Kérima procurou foi Rosilda Cassoli da Silva, e o nome da mãe dela de verdade era Rosilda Cassoli. Uma alteração pequena, mas fez toda a diferença. Aí você me pergunta, uma história linda dessas, por que elas pediram para ser anônima? Eu vou explicar. Na real, quem me pediu para ser anônima foi a Kérima, porque além dela ter conseguido contato com a família da mãe biológica, ela conseguiu se aproximar também do pai, e esse pai está vivo. O pai dela é o caminhoneiro casado que engravidou e abandonou a mãe dela, então quer dizer, tá mal na fita, né? Mas ele diz que isso não aconteceu. Enfim, ela não acredita na versão dele, mas acha melhor deixar quieto, porque isso já tem tanto tempo e ela tá tão feliz de ter encontrado a família biológica, irmãos por parte de mãe e também por parte do pai. Então ela não quis expor ele. É isso. A Kérima não buscou a família perfeita, ela buscou a família de verdade e encontrou. Essa é a história da Kérima e da Geisa e da Rosilda. Que ela descanse em paz. Na semana que vem, a gente entra numa confusão, saca só. Suponhamos que uma conhecida tua te pede para arrumar um namorado para ela, um gringo. Você fala com teu marido e beleza, tem um amigo ali que pode ser interessante. Você apresenta os dois e rola uma química. O gringo vai pro Brasil, só que apronta horrores. Até conta no bar ele faz. A visita vira um caso de polícia e o gringo resolve voltar para os Estados Unidos. A conhecida viaja atrás. O romance não dá certo. E o que a conhecida faz? Vai morar na tua casa e fica de olho no teu marido. Eu conto onde tudo isso vai dar na semana que vem. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.